Olá, olá, muito bom estar aqui com vocês para mais uma cobertura de provas da MEDA e hoje a gente está aqui com dicas e apostas da Faculdade de Medicina do ABC. Lembrando que a MEDA tem muitas aprovações na Faculdade de Medicina do ABC, fora aí os 28 primeiros lugares que a gente já conquistou. Então vamos para mais uma dica e apostas para a prova de 2025. Eu sou Letícia, sou professora de ginecologia e obstetrícia da Medway e eu vou contar para vocês hoje como é que cai ginecologia e obstetrícia no ABC, como que são os top quentes, assim, ó, os hot topics que a gente tem para a prova, para a gente conseguir gabaritar e ter a nossa aprovação. Como é que cai a IGO no ABC? Primeira coisa, gente, modelo de prova é aquela prova de múltipla escolha, tá? Alternativa de A, E. E é uma prova de memorização. Você tem que saber conceito, você tem que saber o diagnóstico. Os enunciados não são aqueles enunciados longos, maçantes, são mais ou menos curtos ou médios, e justamente porque você tem que saber esses conceitos, ela passa a ser uma prova aí de uma dificuldade moderada, tá? E sempre tem uma questão aí que sai um pouco do padrão de R1. Então fica aí de olho. Pode cair, por exemplo, embriologia. Às vezes dá aí uma pincelada na embriologia, vale a pena. Questão que acaba sendo um pouco mais aí de R+, mas pode ser que caia, tá? Os casos clínicos, gente, eles querem conceito aliado à prática médica. Ele quer saber ali como é que eu faço esse diagnóstico, como é que eu cheguei ali naquele diagnóstico, mas o que eu vou ter de conduta para isso aqui? Ah, isso aqui é uma iminência de eclâmpsia, esse quadro clínico aqui é um conceito, tem uma tríade da pré-eclâmpsia, por exemplo. O que eu vou fazer no meu dia a dia com essa iminência de eclâmpsia, tá? É aquele caso clínico que te leva a pensar, que é útil para o seu dia a dia. Não costuma ter imagem, mas quando a gente fala de assistência ao trabalho de parto, a gente vai ter que saber partograma, porque partograma costuma cair. E aqui com vocês hoje eu vou abordar sobre vulvovaginites e vou abordar mais dois temas, então fiquem de olho. Vamos começar então por vulvovaginite. Como é que a gente pensa em vulvovaginite e como é que ela vai estar presente na prova aqui da ABC, tá? Primeira coisa, casos clínicos objetivos, tá? E você tem que focar no achado daquela secreção que ele está colocando ali para você, no pH, na bacterioscopia, né? E nos diagnósticos mais frequentes. Saber fazer o diagnóstico diferencial entre esses diagnósticos mais frequentes, como por exemplo, a vaginose bacteriana, a tricomoníase, né? Elas são muito parecidas clinicamente, mas a gente tem que saber como fazer esse diagnóstico. E atenção aos diagnósticos diferenciais. Diagnóstico diferencial de candidíase, diagnóstico diferencial de vaginose bacteriana, diagnóstico diferencial de tricomoníase principalmente, tá? A gente vê as vulvovaginites e divide como infecciosas e não infecciosas, né? Como infecciosas, a gente tem um agente causador, uma bactéria, um protozoário, né? A gente tem aqui a candidíase, a tricomoníase e a vaginose bacteriana. Como não infecciosa, a gente vai ter a vaginose citolítica, que é o aumento ali da produção dos lactobacilos, a vaginite atrófica, que é aquela paciente hipoestrogenizada, mais perto da menopausa, que vai ter alteração ali das células parabasais e basais da pele, da mucosa, e a vaginite alérgica, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos nas mais comuns que mais caem na prova, como por exemplo a candidíase. A candidíase ela é causada majoritariamente pela Candida albicans, que é responsável por 80 a 90% dos quadros de candidíase. E os seus sintomas são prurido, ardor e edema vulvar. Algumas pacientes chegam ali no consultório, no pronto-socorro para a gente, até com algumas escoriações de tanto prurido que a candidíase causa. O pH vaginal da candidíase, ele é um pH mais ácido, ele é menor que 4,5. E quando a gente faz uma lâmina dessa paciente, a gente vai ver nessa lâmina esporos ou hifas, como essa daqui que essa setinha amarela está apontando.
Como que é o corrimento, o exame especular da candidíase? Quando a gente faz o exame especular da candidíase, a gente vai ver um corrimento esbranquiçado, aderido em parede, grumoso, às vezes até um pouco esverdeado também. Lembrando aqui, é um leite talhado, um queijo cottage, né? Se a gente brinca assim na ginecologia sobre essa aparência, né? E quem é que tem mais chance de ter candidíase? A gente precisa saber os fatores de risco até para a gente pensar em diagnóstico diferencial. Pacientes grávidas, pacientes obesas, pacientes que têm diabetes compensados, pacientes imunossuprimidas, né, ou por infecção por HPV, ou por imunodeficiências, ou por medicação. Aquelas mulheres que usam roupas que propiciam ali a surgimento de candidíase, como por exemplo calça jeans muito apertada, calcinhas que não deixam ali a parte da vulva respirar, né, aquelas de tecido mais sintético, né? Lembra, gente, fungo gosta de ambiente quente e úmido, né? Então tem que usar vestimentas ali mais leves, mais de algodão, tecidos mais naturais, tá? Então essas pacientes aqui têm maior fator de risco para ter candidíase e pode te ajudar a fazer um diagnóstico diferencial no seu caso clínico da prova, tá? Como é que a gente diagnostica então candidíase? Clinicamente, anamnese e exame físico. Lembrando, gente, o pH na candidíase ele é menor que 4,5. E quando a gente faz a bacterioscopia, vai fazer a lâmina, a gente vai perceber a presença de hifas ou pseudohifas e até mesmo de alguns esporos, tá? Que é típico aqui da infecção fúngica. Como que eu trato? Eu trato a candidíase primeiramente, como primeira opção, com creme via vaginal. A gente vai ter no Sistema Único de Saúde o miconazol, e quando a gente fala de miconazol, a gente vai fazer um tratamento por 7 noites, ou a anistatina, e aí o tratamento já vai ser por 14 noites. Como opção, a gente vai ter o tratamento via oral, a gente vai ter o fluconazol e o itraconazol. Quando a gente tem uma candidíase já complicada ou uma candidíase recorrente, aquela paciente que tem mais de 3 candidíases no ano, por exemplo, a gente já vai fazer o tratamento com fluconazol via oral uma vez ao dia. A gente vai fazer no dia 1, no dia 4 e no dia 7, tá? Ou o itraconazol ou o miconazol. A gente começa com eles e depois a gente mantém com fluconazol via oral uma vez por semana por 6 meses, ou miconazol creme vaginal tópico 2 vezes por semana, ou óvulo vaginal uma vez por semana durante 6 meses. Ou seja, a gente faz ali um boom, uma indução do tratamento e depois a gente mantém, faz uma manutenção para essa paciente não ter essa recorrência. É importante lembrar que não é uma doença sexualmente transmissível, então a gente não precisa tratar parceiro, a não ser que a parceria dessa paciente tenha algum sintoma. E sempre que a gente falar em gestantes e lactantes, a gente vai optar pelo tratamento por via vaginal, tá? Vamos falar agora da vaginose bacteriana, que é a vulvovaginite mais frequente na população. Ela também não é uma infecção sexualmente transmissível. E quando a gente fala de vaginose bacteriana, a gente está falando de um desequilíbrio do ecossistema vaginal. A gente está falando aí de uma disbiose, tá? E isso acontece porque a gente tem uma redução de lactobacilos. Quando a gente fala desse desequilíbrio, esse aumento de bactéria na flora vaginal, a gente está falando de alguns agentes etiológicos que a gente tem que ter em mente, como por exemplo o Mobiluncus, que é uma bactéria anaeróbia, e as bactérias anaeróbias facultativas, como a Gardnerella, o Mycoplasma e o Ureaplasma. Gente, não é uma IST, então não precisa tratar a parceria, tá? Como que é essa paciente em termos de sintoma e como que é o exame especular dessa paciente? Geralmente é uma paciente que não tem queixa, ela é uma paciente oligosintomática, é uma paciente que quando ela for se queixar, ela vai se queixar basicamente do odor dessa leucorreia, tá? Então é uma paciente oligosintomática que no exame especular a gente vai ter um corrimento branco acinzentado, com bolha, um odor mais fétido. E a paciente também conta pra gente que no pós-coito, após a relação sexual ou após a menstruação, esse odor piora, tá? A gente não vai perceber inflamação da parede vaginal igual a gente tinha na candidíase, que fica ali avermelhado, às vezes doendo por conta ali do prurido, do ardor que a candidíase causa, tá? Então a gente vai ter esse tipo de exame especular,
Olha só essa leucorreia fluida aqui, bem fininha, com a presença de bolhas, uma cor mais cinza, mais esbranquiçada. Você vê que ela não adere em plano de parede de mucosa vaginal, nem em colo de útero. Você não percebe uma inflamação local aqui, tá? Esse aqui é o que a gente vê no exame especular da paciente com vaginose bacteriana, tá? O diagnóstico continua sendo um diagnóstico clínico, mas que a gente tem alguns critérios que ajudam a gente a fazer esse diagnóstico de uma forma melhor, também ajudam a fazer um diagnóstico diferencial. A gente tem que lembrar que o pH da vaginose bacteriana é um pH mais alcalino, então ele é um pH maior que 4,5. E quando a gente faz o teste de Schiller, que é passar o iodo ali na vagina, no colo do útero, ele vai ser um teste de Schiller negativo, tá? O teste de Whiff, que é um teste extremamente importante no diagnóstico de vaginose bacteriana, que é quando você pega um pouco da secreção e pinga o hidróxido de potássio, ele vai ser positivo, ou seja, você pingou ali o hidróxido de potássio e subiu um cheiro, um odor fétido, um cheiro de peixe podre, né, que a gente fala assim, ele é positivo e ele é característico da vaginose bacteriana. E na bacterioscopia, a gente vai ter aqui a presença de Klebsiella, tá? Lembrando que a gente vai fazer essa Klebsiella pela coloração de Gram. Essa daqui, gente, é uma Klebsiella. Olhem bem essa imagem. Não é costume do ABC ter imagem na prova, mas a gente tem que saber identificar caso ela esteja ali para nos ajudar, nos auxiliar no diagnóstico. Quando a gente fala de vaginose bacteriana, a gente está falando então sobre os critérios de Amsel, que vocês já devem ter ouvido aí várias vezes ao longo do ano na preparação para a residência. E a gente pode bater o martelo como sendo vaginose bacteriana se a paciente apresentar 3 dos 4 critérios abaixo. Uma leucorreia com pH maior que 4,5, com a característica de ser acinzentado, bolhoso e não acompanhado de sintomas inflamatórios locais, como por exemplo uma colpite, uma vermelhidão da mucosa vaginal, teste de Whiff positivo e a presença de Klebsiella. 3 dos 4, a gente fecha critério de diagnóstico para a vaginose bacteriana. E como eu trato a vaginose bacteriana? Primeiramente, a gente vai usar o metronidazol, tá? A gente pode tratar via oral, 2 comprimidos, de 12 em 12 horas por 7 dias. Ou a gente pode tratar via vaginal. A gente vai usar um aplicador cheio ao deitar por 5 ou 7 dias. Se a paciente não puder fazer o uso do metronidazol, ela tem como segunda escolha o uso da clindamicina, 300 mg via oral, de 12 em 12 horas por 7 dias. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber quando fala de tratamento de vaginose bacteriana e o uso do metronidazol é sobre o efeito antabuse. O que é isso? É quando você toma o metronidazol e você tem ingesta de bebida alcoólica, e aí a interação dos dois vai gerar um composto chamado acetaldeído, que é um composto tóxico, tá? E a gente não tem aí nenhuma quantidade segura que vá fazer com que inicie esse efeito colateral. Então, quando está tomando metronidazol, não pode de forma alguma fazer o uso de bebida alcoólica por conta dessa inibição do metabolismo do etanol gerando acetaldeído. E quais são os sintomas que essas pacientes apresentam? Elas podem apresentar náuseas, vômitos, confusão mental e até convulsões. Vamos para a nossa terceira vulvovaginite, então, que é agora uma doença sexualmente transmissível, que é a tricomoníase, e ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, tá? E o interessante da tricomoníase é que, ao contrário da vaginose bacteriana, ela apresenta ali, ela engloba ali toda uma infecção dos locais perto ali do colo do útero. Vagina, canal cervical, glândulas acessórios, bexiga, uretra, e ela é acompanhada de uma sintomatologia extremamente desconfortável, incluindo sintomas urinários, tá? Frequentemente ela está associada à infecção de outros patógenos, como por exemplo gonococo, clamídia, HPV e até estrépito do grupo B. Como que é o exame especular, então, aqui na tricomoníase, o exame físico dessa paciente? Corrimento amarelo esverdeado, às vezes branco acinzentado, com odor fétido, tá? Mas não é um odor fétido característico. Tem uma hiperemia de mucosa vaginal,
um colo com colpite, um colo em framboesa, olha só aqui, ó, cheio de pintinha, como se fosse mesmo uma framboesa, né? E quando a gente faz o teste de Schiller, passa o iodo assim no colo, a gente percebe que ele fica como se fosse um colo tigroide, como se fosse rajado, uma pele de tigre, tá? E a bacterioscopia, a gente vai perceber a presença de um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis, né? A gente tem aqui um protozoário e aqui, ó, o flagelozinho dele, tá? Vamos lá. Como é que a gente trata a tricomoníase? Aqui a gente tem que tratar parceiro, ao contrário da candidíase e da vaginose bacteriana. A gente vai usar aqui o metronidazol 2 gramas por via oral dose única, ou a gente pode fazer 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias e tratar parceiro. Vamos lá então agora para vaginose citolítica, que é uma vulvovaginite não infecciosa que acontece por uma hipercolonização de lactobacilos na flora vaginal. E os sintomas são muito parecidos com a candidíase, como por exemplo prurido, dispareunia, disúria, né? Aquele local que fica edemaciado, avermelhado. E o conteúdo vaginal também muito parecido com a candidíase, porque tem um conteúdo esbranquiçado e grumoso, então ela passa a ser um diagnóstico diferencial aqui, então a gente precisa prestar atenção, tá? Como é que a gente vai diagnosticar? Ela tem uma faixa de pH ali muito específica, um pH que fica entre 3,5 e 4,5, tá? E quando a gente faz a coloração de Gram, a gente vai ver um aumento dos lactobacilos e a ausência de patógeno. A gente vai ter um aumento de lactobacilos nessa lâmina, mas você não vai ver aqui esporos e nem hifas e nem pseudohifas, tá? Vamos dar uma olhada aqui então agora no tratamento. Como é que a gente trata essa paciente? A gente trata essa paciente alcalinizando esse meio, né? A gente vai basificar esse meio, a gente vai fazer para ela duchas vaginais com bicarbonato de sódio diluído em 1 litro de água 2 a 3 vezes por semana até cessar completamente a sintomatologia, tá? Vamos para a vaginite descamativa inflamatória, que é uma forma extremamente rara e acontece principalmente em mulheres ali peri- e pós-menopausa, que já estão passando por aquele período ali de hipoestrogenismo e ela não tem uma etiologia conhecida ainda, tá? E a gente suspeita quando a gente tem um corrimento refratário a todos os tipos de tratamento, além de ter aquele exame físico já de uma paciente mais hipoestrogenizada. Os principais sintomas é você ter uma leucorreia abundante, uma descarga vaginal abundante, mas ao mesmo tempo a paciente relata uma queimação de introito vaginal e aí também uma dispareunia, tá? No exame físico, a gente vai ter, olha só essa vulva bem hipoestrogenizada, né? Você vê aqui que já tem um pouco de descamação mesmo, bem avermelhada. Você vê bem atrófica essa vulva, pequenos lábios bem fininhos aqui. E a leucorreia dela é uma leucorreia difusa, exudativa, né? Uma coloração amarela esverdeada, lembrando um pouco essa tricomoníase. Mas ela tem um pH também mais básico, lembrando um pouco a vaginose. Então tem que saber essas características aqui para a gente lembrar como diagnóstico diferencial a vaginite descamativa inflamatória, principalmente quando a gente tiver essas descamações em mucosa aqui perto de introito, tá? Como é que a gente trata essa paciente? A gente vai tratar com clindamicina 2% creme ou com hidrocortisona 10%, lembrando que o tratamento é via vaginal. E a gente precisa lembrar de estrogenizar essas pacientes com estrogênio tópico, tá? A gente não pode esquecer disso, porque é isso que vai ajudá-las a não desenvolver novamente uma vaginite descamativa e inflamatória. Vamos para a primeira questão, então? Mulher procura o médico da unidade básica de saúde com queixa de corrimento vaginal amarelado com odor fétido, que traz a sensação de queimação, disúria e às vezes dor na relação sexual. No exame especular, além do conteúdo vaginal, observa-se lesões pontiformes no colo. Frente a essa infecção, a terapêutica indicada é penicilina, azitromicina, metronidazol, miconazol ou nistatina. Vamos ler com calma. Corrimento vaginal amarelado, odor fétido, sensação de disúria e também dispareunia
e a gente tem lesões pontiformes no colo, lembrando que a gente chama de colo em framboesa. O que a gente vai diagnosticar aqui? Um colo com lesão, um corrimento amarelado, a gente ter acompanhado sintomas de inflamação local, como disúria, dispareunia, a gente vai pensar aqui em tricomoníase, né? Desses aqui, qual que é o mais indicado? Então, seria a letra C, o metronidazol. É assim que cai, saber o conceito e qual a conduta que a gente tem que dar para essa paciente. Vamos falar um pouquinho de obstetrícia agora. Vamos falar de distúrbios hipertensivos na gestação. E quando a gente fala das síndromes hipertensivas na gestação, a gente precisa saber distinguir cada uma delas, né? E como é que a gente distingue cada uma delas? Vamos dar uma passada aqui. Hipertensão gestacional é aquela hipertensão que acontece após 20 semanas ou durante o puerpério, mas ela não é acompanhada de proteinúria ou qualquer disfunção orgânica, ou seja, a paciente chegou no seu consultório, ela já tem mais de 20 semanas de gestação, ela tem uma pressão acima de 140/90, e então ela não tem nem proteinúria e nem complicações sistêmicas. Essa paciente tem uma hipertensão gestacional. Agora, se essa paciente, olha no quadro aqui embaixo, chega no seu consultório após 20 semanas e ela apresenta hipertensão arterial junto com proteinúria ou disfunção de órgão-alvo, a gente já está falando aqui de uma pré-eclâmpsia, tá? Então, hipertensão gestacional é a pressão arterial aumentada acima de 140/90 após 20 semanas sem proteinúria e sem complicações. A pré-eclâmpsia já é essa mesma hipertensão, porém associada à proteinúria ou disfunção de órgão-alvo. Conceitos que a gente tem que saber. A paciente que tem a hipertensão arterial crônica é aquela paciente que a gente vê na clínica médica. Ela já tem um pico pressórico ali antes de engravidar, né? E antes de 20 semanas ela já vai começar a apresentar esse aumento de pressão. E apresentar isso também, inclusive, no puerpério. Mas ela já tem uma hipertensão arterial sistêmica já conhecida, já está tratando, ela já vem com essa história clínica. Então a gente fala que é uma síndrome hipertensiva que acontece na gestação, mas ela já é hipertensa crônica. A gente tem também a famosa hipertensão do jaleco branco, que é aquela hipertensão que a gente também vê ali na clínica médica. A paciente só fica hipertensa durante a consulta de pré-natal. Ela faz os controles em casa, as medidas estão sempre normais, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento aqui é na hipertensão gestacional e na pré-eclâmpsia, tá? Outras síndromes também da gestação, é quando a gente tem a paciente que é hipertensa prévia, é a hipertensa crônica, que chegou lá no pré-natal, só que ela é agravada durante a gestação, a paciente passa a apresentar, então, proteinúria ou disfunção de órgão-alvo. O que é isso? É uma pré-eclâmpsia superajuntada, ou seja, uma paciente que tinha uma hipertensão arterial crônica, mas que desenvolveu aí uma pré-eclâmpsia. E aí a gente precisa saber de duas entidades que são complicações da pré-eclâmpsia, que é a iminência de eclâmpsia mais a eclâmpsia. A iminência de eclâmpsia é um comprometimento do sistema nervoso central, onde a paciente apresenta cefaleia, fotofobia, escotomas, turbação visual, amaurose, né? E ela pode ter também dor epigástrica, dor em hipocôndrio direito, vômitos, náuseas, essa tríade aí da pré-eclâmpsia. E associada ainda, ela pode ter hiperreflexia, ou seja, é uma pré-eclâmpsia com comprometimento importante do sistema nervoso central. É aquela paciente que está a um ponto de evoluir para a eclâmpsia, que é o nosso quadro mais grave dentro das síndromes hipertensivas. A iminência de eclâmpsia, ela tem 4 fatores que a gente precisa observar do comprometimento: cefaleia, alterações visuais, alterações abdominais como dor em hipocôndrio, epigastralgia e hiperreflexia, tá? Quando a gente fala de eclâmpsia, a gente está falando daquela paciente que está desenvolvendo crises convulsivas e ela é uma complicação da pré-eclâmpsia. As crises convulsivas são relacionadas à pré-eclâmpsia que se complicou. Agora que a gente já diferenciou os principais diagnósticos dentro da pré-eclâmpsia, a gente precisa saber o que fazer
Quando a gente tem uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente tem aí uma síndrome HELP, uma iminência de eclâmpsia, uma crise hipertensiva, um pico hipertensivo importante, numa paciente gestante. O que a gente vai fazer para essa paciente é o que a gente chama de sulfato de magnésio. E existem dois métodos que caem na prova, que a gente precisa saber e que são condutas que a gente usa na enfermaria, no pronto-socorro, no centro obstétrico. O sulfato de magnésio ele vai fazer uma estabilização da membrana neuronal, evitando que essa paciente evolua para a eclâmpsia, ou se ela estiver em eclâmpsia, ela tenha crises convulsivas recorrentes e estabilize, tá? A gente pode fazer o sulfato de magnésio pelo método de Zussman ou de Pritchard. Os dois estão corretos. Você vai escolher um método que você mais sabe fazer. A gente precisa saber que o de Zussman, ele é um método completamente endovenoso. Já o de Pritchard, a gente vai ter uma parte endovenosa e uma parte intramuscular, tá? Aqui no primeiro método, que é o que a gente mais usa na prática clínica, a gente vai fazer 4 gramas EV lento e depois vai fazer uma dose de manutenção com 10 gramas em bomba de infusão em 100 ml hora. No de Pritchard, a gente vai fazer essas 4 gramas EV lento, correndo em 20 minutos, e vai fazer 10 gramas IM. E depois vai fazer a manutenção com 5 gramas a cada 4 horas, também IM. Esse método aqui embaixo, de Pritchard, ele é muito usado em pacientes que precisam ser transportadas, em ambulâncias que não têm, por exemplo, bomba de infusão, não tem suporte de UTI, tá? Então, por isso que a gente usa mais o método Zussman, mas é interessante saber os dois. Quando a gente faz sulfato de magnésio, a gente tem que ficar atento a sinais de intoxicação por sulfato de magnésio. Então, essa paciente preferencialmente precisa estar monitorizada e a gente vai fazer para ela reflexos osteotendinos de mais ou menos a cada hora, porque o sinal de intoxicação é que ele fique ausente, tá? A frequência respiratória dessa paciente com intoxicação, ela fica abaixo de 16, então a gente tem que monitorizar a frequência dela. E quando a gente faz sulfato de magnésio, a gente tem que sondar essa paciente, porque a diurese dela fica abaixo de 25 ml hora. Se a gente começar a ter um desses 3 parâmetros alterados, a gente já pensa numa intoxicação por sulfato de magnésio. E é por conta dessa intoxicação que sempre que a gente prescreve sulfato de magnésio, a gente vai deixar aspirado ao lado da paciente o antídoto para essa intoxicação, que é o gluconato de cálcio, tá? E se essa paciente tiver uma hipertensão arterial aguda, ou seja, uma pressão sistólica maior que 160 ou uma diastólica maior que 110, a gente também precisa diminuir a pressão dessa paciente em pelo menos 20%, a gente vai diminuindo aos poucos, e a gente vai usar um vasodilatador periférico, que é a hidralazina, ou um bloqueador de canal de cálcio, que é o nifedipino. Agora que a gente já sabe diferenciar os conceitos das síndromes hipertensivas na gestação, já sabe tratar uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade ou eclâmpsia, a gente precisa saber manejar obstetricamente essa paciente, tá? E aqui a gente vai manejar de acordo com a idade gestacional. Em pacientes abaixo de 24 semanas, ela tem geralmente um prognóstico materno muito ruim. A gente vai avaliar se existe ou não a necessidade de indução do parto. Quando isso acontece, gente, são casos geralmente assim extremamente delicados, onde envolve toda a equipe hospitalar, porque o prognóstico materno e fetal aqui é muito reservado, tá? Agora, quando a gente tem entre 24 e 34 semanas, a gente já vai começar a fazer medidas, principalmente por conta da viabilidade desse bebê. A gente precisa fazer corticoterapia antinatal para poder amadurecer o pulmão desse bebê, porque pode ser que ele nasça aí nos próximos 7 dias, né? E se essa paciente apresentar uma piora ou alteração da vitalidade fetal, a gente vai encaminhar essa paciente para parto. Preferencialmente parto de via vaginal, com preparo, fazer essa indução, desde que a vitalidade esteja adequada, obviamente. Agora, se essa paciente mantém um quadro materno e fetal estável, a gente vai fazer uma conduta expectante, preferencialmente até 37 semanas. Mas se ela começar a descompensar e ainda assim for elegível a conduta expectante,
a gente espera até 34 semanas. Em pacientes que apresentam gravidade e têm mais de 34 semanas, a gente vai pensar na resolução dessa gestação com indução. E se elas se compensarem, se existe uma forma de manejar essa paciente, a gente pode fazer expectante até 37 semanas. Mas geralmente aqui a gente vai para resolução. Lembrando que a resolução é sempre de preferência por via vaginal, por via obstétrica, tá? Uma coisa interessante quando a gente fala de síndromes hipertensivas na gestação e que nos ajudam na elucidação de quadros clínicos é saber os fatores de risco para a pré-eclâmpsia. Quem é a paciente que tem maior chance de desenvolver a pré-eclâmpsia ou alguma síndrome hipertensiva na gestação? São os pacientes que têm obesidade, que já são hipertensas crônicas ou que tiveram pré-eclâmpsia numa gestação previamente. Pacientes que têm diabetes mellitus pré-gestacional, aquela diabética tipo 1, já de longa data. Pacientes com lúpus ou que têm alterações ali de síndrome anticorpo antifosfolípide. Pacientes gemelares, pacientes que nunca engravidaram, que é a primeira gestação. Idade materna avançada. Uma coisa interessante vocês perceberem aqui em fatores de risco para pré-eclâmpsia é que está intimamente ligado a pacientes que têm problemas relacionados ao sistema cardiovascular, né? E também pacientes que têm aqui questões relacionadas à imunologia. Por exemplo, nuliparidade é aquela paciente que nunca teve contato com a formação de uma placenta, com um corpo estranho, digamos assim, né? A gente não tem a fisiopatologia da pré-eclâmpsia bem estabelecida, mas a gente sabe que algumas hipóteses passam pelas questões imunológicas e vasculares, tá? Então, essas pacientes geralmente compõem aqui os fatores de risco. E pacientes que estão dentro desses fatores de risco, elas vão receber profilaxia na gestação, como por exemplo a AS, que é indicado para pacientes com fator de risco e a gente faz a partir de 12 semanas, lembrando que a gente vai manter até 36, e também a gente vai dar para essas pacientes o cálcio, tá? A gente vai indicar de 1 grama a partir de 12 semanas para todas as pacientes, tá bom? Vamos ver então como é que cai na prova. Primigesta, 17 anos, com pré-natal de baixo risco e 34 semanas de idade gestacional, dá entrada no pronto atendimento com queixa de cefaleia de início súbito, associado a edema generalizado, dor epigástrica e alterações visuais. A pressão é de 160 por 110 na admissão, sendo medicada com hidralazina intravenosa a cada 15 a 20 minutos, ou seja, deu aqui um vasodilatador periférico para ela. A paciente manteve o mesmo quadro na reavaliação de 2 horas após. Realizados exames, tais como hemograma, enzimas hepáticas, ureia e creatina normais, com aumento de ácido úrico, o feto apresentava-se com nota 10 no perfil biofísico fetal. Ou seja, a gente tem uma paciente de 34 semanas, com sinais de iminência de eclâmpsia, um aumento da pressão arterial, um pico hipertensivo importante aqui de 16/11, um ácido úrico aumentado, ou seja, um ácido úrico já mostra um prognóstico ruim para a evolução dessa gestação, e um feto que está tudo bem com ele, um perfil biofísico fetal bom. Ele pergunta para a gente, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada para este caso. Letra A paciente deve ser hipertensa crônica e indica-se o bloqueador de canal de cálcio. Letra B. Estamos diante de uma iminência de eclâmpsia, impondo-se sulfato de magnésio e resolução da gestação. Letra C. Será necessário realizar a proteinúria de 24 horas para confirmação do diagnóstico. Letra D. Realizar a corticoterapia antinatal, seguida da indução do parto. E letra E. Internar a paciente, controlar a pressão arterial, com 3 drogas antihipertensivas e seguir até 40 semanas. Vamos lá, pessoal, a gente tem um quadro de iminência de eclâmpsia com uma paciente de 34 semanas e que tem um bebê no perfil biofísico fetal com nota 10 em 10. Letra A, a paciente deve ser hipertensa crônica? Se ela fosse hipertensa crônica, a gente já teria esse pico hipertensivo antes de 20 semanas, né? A gente não vai indicar para uma paciente também em iminência de eclâmpsia iniciar bloqueador de canal de cálcio, até mesmo porque bloqueador de canal de cálcio a gente não vai dar para as pacientes durante a gestação. Então, essa questão aqui está errada. Letra B. Estamos diante de uma iminência de eclâmpsia.
encontra-se sulfato de magnésio e resolução da gestação. E sim, essa é a nossa resposta, porque diante de uma iminência de eclâmpsia a gente faz sulfato de magnésio e por ela ter 34 semanas, a gente vai resolver essa gestação. A resolução da gestação aqui vai depender do bem-estar materno-fetal. Esse bebê tendo um perfil biofísico fetal de 10, se essa mãe ficar estável, a gente pode resolver por indução. Agora, se houver uma alteração da vitalidade fetal ou uma instabilidade materna que não propicia aí a realização da indução, a gente vai resolver por cesárea. Mas não importa por qual via, essa questão aqui está correta. Letra C. Será necessário realizar a proteinúria de 24 horas para confirmação diagnóstico. Não, a gente não precisa realizar porque a gente tem aqui a tríade clássica da iminência de eclâmpsia e um pico hipertensivo importante. Letra D. Realizar corticoterapia antinatal seguida de indução de parto. A gente não vai fazer corticoide aqui. A gente faz corticoide só até 34 semanas, 33 e 6 dias. Essa paciente já tem 34 semanas. Ela não é elegível a receber corticoterapia para maturação pulmonar. Letra E, internar paciente, controlar a pressão arterial com 3 drogas antihipertensivas, a paciente nem tomava nenhuma, né? Já vai começar logo com 3 e seguir até 40 semanas. Quando a gente fala de uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, quando a gente fala de uma pré-eclâmpsia em si, a gente não vai chegar até 40 semanas de gestação. Lembrando, a gente já tem aqui uma paciente com 34 semanas. Frente a uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, eclâmpsia, iminência de eclâmpsia, a gente vai resolver essa gestação. E agora o último tópico da nossa aula de hepatites virais, HIV e outras doenças infecciosas na gestação. A gente vai conversar aqui sobre hepatite B, HIV, toxoplasmose e sífilis. O que você precisa saber? Vamos começar aqui com a hepatite B. A gente testa no início do pré-natal aqui, faz para os pacientes o teste da hepatite B, o HBsAg, na primeira consulta de pré-natal, tá? E ver aí o risco de exposição dessa paciente. Se ele vem não reagente, o que a gente vai fazer para essa paciente? A gente vai vacinar. A gente checa o histórico dela, vê se ela já tem as 3 doses de hepatite. Se ela não tiver, a gente orienta a vacinação. Agora, se ele vem reagente, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, pessoal, notificar. Depois a gente vai investigar os contactantes domiciliares e as parcerias sexuais. Vai solicitar carga viral para essa paciente, HBeAg e também enzima hepática, o ALT, o ALT, tá? E garantindo que esse resultado esteja disponível antes das 24 semanas. Por quê? Após as 24 semanas, se necessário, a gente vai começar para essa paciente o tenofovir, tá? E aí a gente, com ele reagente e esses exames, a gente vai avaliar a indicação de tratamento e quimioprofilaxia. Vamos lá então. Gestante com idade maior que 30 anos e HBeAg reagente ou gestante com carga viral maior ou igual a 2.000, ALT maior que 1,5 acima do limite da normalidade, mantido por 3 a 6 meses, a gente vai indicar tratamento com tenofovir. Agora, se é uma gestante com HBeAg reagente ou carga viral maior ou igual a 200.000, a gente já vai iniciar profilaxia com tenofovir entre 24 e 28 semanas de gestação. Não precisa ser imediato igual aqui. A gente vai esperar aqui 24 a 28 semanas. Se esta gestante é HBeAg não reagente ou uma carga viral abaixo de 200.000, a gente vai já fazer as profilaxias quando ela tiver o RN. Lembrando que todas essas pacientes aqui que tiverem HBeAg reagente ou que tiverem carga viral positiva, a gente já vai fazer a profilaxia no RN com imunoglobulina nas primeiras 12 horas e fazer a vacina de hepatite B, tá? E a gente tem que lembrar também que essa paciente, a via de parto dela é a via obstétrica e não é contraindicada a amamentação nesses casos, a não ser que haja fissura mamária. Se houver fissura mamária, a gente tem que suspender a amamentação. Mas estando tudo bem, via de parto obstétrica e não é contraindicada a amamentação.
Sífilis, o que a gente tem que saber de sífilis? A gente tem que saber o tratamento. A medicação é a penicilina benzatina e a gente vai fazer o tratamento de acordo com o estágio clínico da doença, tá? E o início desse tratamento, para ser considerada gestante tratada, ele tem que ter começado 30 dias antes do parto, tá? E a gente também, ao longo do pré-natal, se a gente fez esse tratamento e quer saber se essa gestante está realmente tratada, tem que perceber uma queda de pelo menos 2 diluições em 3 meses ou 4 diluições em 6 meses. E agora, moçada, o tratamento do parceiro não é mais critério obrigatório. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que quando a gente fala de sífilis e gestante, o tratamento é penicilina benzatina. E se a paciente é alérgica a esse tipo de medicação, ela não tem outra medicação para tomar. Ela tem que ser dessensibilizada e depois tomar a penicilina benzatina. Como que é o esquema de penicilina benzatina? Se a gente tem aqui sífilis recente, primária, secundária ou latente menor que 1 ano, a gente vai fazer uma dose de 2.400.000 unidades, tá? Agora, se ela tem uma sífilis tardia, ou seja, latente maior que 1 ano ou terciária, a gente vai fazer 7.200.000 unidades. Agora, se é neurosífilis, a gente tem que internar essa paciente e aí a medicação é penicilina cristalina EV. Esse é o esquema terapêutico que a gente faz para a paciente. Lembra, a gente vai medicar de acordo com o estágio clínico da paciente. E aí a gente vê aqui qual que é o esquema terapêutico mais adequado. Lembrando, pessoal, o tratamento tem que ter sido feito pelo menos 30 dias antes do parto. E agora a nossa toxoplasmose. O que a gente tem que saber de toxoplasmose? Pessoal, a gente tem que saber de toxoplasmose quando a paciente tem IgG e IgM positivo antes de 16 semanas, principalmente. O paciente chegou lá, IgG positivo, IgM positivo, a gente tem que perguntar, é infecção prévia? É infecção aguda? Pegou essa toxoplasmose agora? O que a gente faz? Veio IgG positivo e IgM positivo, a gente já vai iniciar a espiramicina para essa paciente. E vai pedir também um teste de avidez, tá? Pediu o teste de avidez, essa paciente tem menos de 16 semanas, a gente vai ver a avidez de toxoplasmose. Se a avidez é alta, significa que ela já tem muito anticorpo para toxoplasmose, ou seja, ela pegou essa infecção muito antes dela ficar grávida, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente suspende a espiramicina e conduz como imune nesse caso. Agora, se o teste de avidez vem baixo, a paciente que não tem anticorpo. Então, a gente sabe que é uma paciente que teve uma infecção aguda. A gente vai manter a espiramicina, vai fazer a notificação e vai encaminhar essa paciente para o alto risco. Agora, se essa paciente tem mais de 16 semanas e vem com uma avidez intermediária ou baixa, a gente sabe que a toxo é aguda. O que a gente faz? Suspende a espiramicina, inicia o esquema tríplice e notifica. Então, vamos relembrar. IgM e IgG positivo e idade gestacional maior que 16 semanas, a toxo iniciou durante a gestação. Então, a gente vai ter ali esquema tríplice. IgG e IgM positivo antes de 16 semanas, a gente vai pedir teste de avidez. Teste de avidez inicia a espiramicina e pede teste de avidez. Teste de avidez alto, a gente vai suspender a espiramicina e conduzir o caso como imune. Teste de avidez baixo, a gente mantém a espiramicina até 16 semanas. Quando chegar com 16 semanas, troca para esquema tríplice. E sempre lembrar, gente, casos positivos de toxoplasmose devem ser notificados, tá? Essas pacientes que a gente teve infecção aguda durante a gestação, a gente vai encaminhar para o pré-natal de alto risco, fazer a amniocentese e ultrassom seriado para elas, tá? E agora, para a gente fechar, como que é a conduta do HIV na gestação? Quando a gente fala de conduta de HIV, basicamente a gente quer saber quem vai fazer cesárea, quem não vai e quando que a gente vai usar o AZT, tá? Vamos lá. Gestante com carga viral desconhecida ou maior que 1.000 cópias a partir de 34 semanas, parto cesáreo letivo, empelicado, marcado a partir da 38ª e AZT
injetável no parto, tá? Ponto de corte, pessoal, olha aqui, é sempre 34, tá? Então, não tem carga viral, ou tem a carga viral alta, maior que 1000 cópias na 34ª semana, a gente já vai marcar o parto. Carga viral detectável, porém com menos de 1000 cópias na 34ª semana, pode ser vaginal, mas tem que fazer AZT, tá? Carga viral indetectável na 34ª semana, pode ser parto vaginal e a gente não precisa fazer o AZT. Resumindo, cesárea e AZT, 34 semanas com carga viral alta ou desconhecida. Parto vaginal com AZT, 34 semanas, com carga viral menor que 1000. Carga viral indetectável, com 34 semanas, parto vaginal e não precisa fazer AZT. Ficou fácil aqui esse resumo de condução no HIV. Vamos ver como é que cai aqui na prova, então, as infecções na gestação. Vamos lá. Primigesta, idade gestacional de 38 semanas, convivendo com HIV por transmissão vertical, em tratamento adequado desde a infância. Carga viral indetectável nas 35 semanas de gestação, vitalidade fetal preservada, vem para consulta com dúvidas sobre a possibilidade de via de parto. Quais serão as orientações? Letra A, parto cesárea após a realização de AZT endovenoso. Letra B, parto cesárea devido a comorbidade associada. Letra C, possibilidade de parto vaginal após realização de AZT endovenoso. Letra D, possibilidade de parto vaginal sem necessidade de AZT endovenoso. Vamos voltar aqui. O dela era uma gestação com carga viral indetectável, né? Ela voltou ali na consulta com a última carga viral dela, então ela tem indicação de parto vaginal e ela pode manter a TARV via oral sem necessidade de AZT endovenoso, e essa é a nossa resposta. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aí curtido, tenham tirado suas dúvidas, tenham relembrado alguns conceitos que podem ter ficado esquecidos durante o ano. Segue a gente lá no Instagram, segue aqui no YouTube, que a gente tem várias dicas para vocês e a gente está junto com vocês até o final.